Aqui eu tenho quase 100 capacitores que eu troquei de dois aparelhos da Sony, é o pré-amplificador Sony 2000F e o power amplificador Sony TA3200F. O serviço neles foi basicamente a troca desses capacitores. No pré eu também troquei alguns transistores. E o que eu verifiquei aqui? Esses capacitores são todos da marca Elna, tem uma excelente qualidade, mas aqui eles tinham quase 50 anos de uso. Alguns já estavam com manchas aqui da vaporização, ó, do eletrodo, do eletrólito, né, do líquido que tem dentro. Ó. Fica uma mancha amarela, tem vários assim. Os de valor pequeno, que são esses aqui usados em acoplamento de sinal, todos com valor bastante alterado e com a fuga elevada também. Alguns aqui estão com mais de 4% de fuga. Um desses capacitores da fonte aqui grande, os dois estão funcionando, mas tem um que está com a fuga também bastante elevada, mais de 3%, mostrando que eles, com essa idade, né, 50 anos, já apresentam alguma alteração e com o tempo vão ficando cada vez piores. Então eu notei que principalmente os de menor valor e de baixa voltagem, eles estão bastante alterados, tá? Esses de médio valor aqui, com a voltagem acima de 50 volts, são os que estão melhor. E esses da fonte, que talvez sejam os que são mais demandados também, estão com algum desgaste. E aí a pergunta que vem, né, e a dica que eu dou nesse vídeo é, na hora de trocar esses capacitores, que são ótimos, que capacitores que a gente coloca? Então no Brasil a gente tem uma opção boa, que é a Épicos, né, que é a indústria brasileira, nacional. Acho até que pouca gente sabe disso, que esses capacitores da Épicos são fabricados no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E eles são uma excelente opção de troca. Não é fácil achar de todos os valores, mas a gente tem acesso, né, no mercado nacional a uma gama muito grande desses capacitores aí, e é uma opção que a gente tem melhor do que comprar esses capacitores chineses. São bem mais baratos os capacitores chineses, mas eu acredito que esses da Épicos sejam de melhor qualidade. Vou botar alguns exemplos aí de encapsulamentos e alguns. Esse, por exemplo, o grande aqui da fonte do amplificador que eu troquei, vou dar aí um exemplo, né? E vou falar um pouquinho também aí sobre a história da Épicos, né, no Brasil. Aqui tem alguns exemplos, né, de capacitores que são feitos pela Épicos. Esse aqui é aquele encapsulamento Snap-in, que tem esse terminal curtinho, que é bom de fixar na placa e soldar. Aqui tem de diversos valores e voltagens, só para mostrar aí que tem diversos tamanhos, né? Quando você olha assim, examina eles, você nota que a qualidade de construção parece muito boa realmente. Todos têm a data de fabricação, ó, o mês e o ano. Esse aqui, por exemplo, é de outubro de 2022. E são capacitores que você consegue aí, né, pesquisando bem, comprar no mercado nacional. Aqui eu tenho outros exemplos, né? Capacitor pequeno, de pequena capacitância, 2,2 por 63. Esse vem fitado. Aqui eu tenho um outro um pouquinho maior, né, de 47 micro por 63. E você tem então vários e vários tamanhos, né? Aqui um de 68 microfases, um pouquinho maior. À medida que vai aumentando a capacitância, eles vão aumentando de tamanho. Mas todos são aparentemente muito bem construídos, né? A gente olha assim e vê que parecem muito bem montados. E o tempo é que nos dirá sobre a qualidade deles e a durabilidade, né? Esses dois capacitores aqui foram comprados no Brasil. Eu paguei R$ 129 em cada um, com frete grátis. E exatamente esses capacitores estão à venda hoje na Mouser. Você pode entrar aí e ver. Capacitor Épicos de 10.000 microfarads por 100 volts por $33. Então só aí já daria mais do que foi pago aqui em reais. E para trazer esse capacitor para o Brasil, você teria que pagar ainda um frete, que a Mouser estava cobrando na simulação que eu fiz, quase $60 para entregar pela UPS, e mais os impostos no Brasil. Então esses mesmos capacitores aqui
podem ser adquiridos lá fora pelo quase o triplo do preço. Então é importante a gente observar isso, lembrar que esses capacitores são feitos no Brasil, que comprar lá fora não vai melhorar a qualidade deles, né? É bom procurar aqui, porque há uma oferta aqui dentro. Grande parte da produção desses capacitores é exportada, mas o resto fica dentro do mercado nacional, né? E a gente consegue ter acesso. Não é muito fácil achar de todos os valores, mas pesquisando e comprando um aqui, outro em outra loja, você acaba conseguindo fazer um estoque desses capacitores. A história dessa indústria no Brasil começou em 1954, quando foi fundada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a empresa Icotron, Indústria de Componentes Eletrônicos Limitada. Essa empresa foi pioneira na produção de componentes eletrônicos no Brasil, dedicou-se à produção de capacitores, principalmente para aplicação em motores e circuitos de rádio, muito populares na época. Em 1957, a Icotron foi adquirida pela empresa alemã Siemens. E em 1962, a Siemens e Icotron mudam para uma nova fábrica em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Durante as próximas décadas, a Siemens mantém o controle dessa fábrica e durante os anos 60, 70 e 80, essa indústria forneceu capacitores eletrolíticos em grande escala para a indústria nacional de equipamentos eletrônicos de áudio. Por isso que a gente vê tanto esses capacitores, os famosos laranjinhas, né, da Siemens, em equipamentos fabricados no Brasil na época, da Gradiente, Polivox, Quasar, CCE e várias outras indústrias, né, que montavam e faziam aparelhos no Brasil. Em 1989, a Siemens faz uma joint venture com a Matsushita, empresa japonesa subsidiária do grupo Panasonic, e criam a Siemens Matsushita Components, empresa internacional que mais tarde foi denominada Epicus. Por isso, em 1999, a Siemens e Icotron se tornam a Epicus do Brasil. Em 2009, a empresa japonesa TDK compra a empresa alemã Epicus e assume o controle da fábrica no Brasil. Desde 2018, a Epicus TDK passou a se denominar simplesmente TDK do Brasil. A TDK Mundial mantém a marca Epicus para a fabricação de capacitores. A TDK é fabricante de inúmeros componentes eletrônicos, principalmente para o uso em sistemas automotivos, linha branca, lâmpadas de LED e celulares. Detém atualmente 40% do mercado mundial de capacitores. Essa fábrica no Rio Grande do Sul é uma das mais importantes do grupo, sendo especializada na produção de capacitores eletrolíticos e de plástico. Há uma entrevista com o diretor executivo e financeiro da TDK de Gravataí, Reni Bazei, funcionário desde 1977, ao site Revista Digital Seguinte, de onde eu retirei alguns números que eu vou apresentar agora. Esse fabricante de capacitores detém, segundo informações dessas fontes, 70% do mercado nacional de capacitores, e o restante, segundo eles, é importado. 70% da produção dessa indústria é vendida para a indústria automotiva, freios ABS, transmissão automática, airbags e outros sistemas automotivos. Essa fábrica produz 8.000 tipos de capacitores, desde capacitores SMD até capacitores do tamanho de uma garrafa térmica. 87% da produção é exportada para os Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia. São cerca de 250 mil quilos, isto é, 250 toneladas por mês, de produtos enviados para outros países por via aérea a partir de Gravataí. Em 2017, segundo as informações desse site, essa indústria empregava 1.700 pessoas. Possuía um centro de pesquisa para desenvolvimento de produtos com mais de 60 engenheiros eletrônicos, mecânicos, químicos e físicos,
uma vez que os capacitores para uso em automóveis devem ser aprovados para teste de resistência à trepidação e temperaturas extremas, né, de 120 graus positivos até 50 graus negativos. Então nós temos no Brasil uma indústria altamente especializada, né, competente, há mais de 60 anos produz capacitores, e o que nos dá acesso a um produto de qualidade por um preço mais justo, né?